Oi, gente. Quanto tempo, né? Pois é. Hoje eu vou falar sobre diagnósticos em meninas, porque qual a diferença do diagnóstico entre meninas e meninos, porque que em algum ponto acaba sendo um pouco difícil de fazer esse diagnóstico e que muitas vezes eles são feitos de forma bastante tardia, na idade adulta já. Muitos estudos sugerem que a proporção de meninos e meninas que têm autismo é 5 ou 4 meninos para cada uma menina. Mas será mesmo que isso está certo? Diante de cada vez mais estudos atuais sendo feitos e muitos novos casos de diagnóstico tardio surgindo, principalmente nas meninas, né? Então, será que essa proporção pode estar um pouco errada? E por que que isso acontece, né? Muitas vezes a gente acaba tendo vários subdiagnósticos. Então, geralmente a gente é diagnosticada mais pela comorbidade que pode eventualmente ter do que pelo autismo em si. E aí pode ser que o autismo seja uma consequência de que essa comorbidade acabou dando uma oportunidade para que se percebesse o autismo, mascarando muitas vezes, né, nesses casos. E às vezes as próprias comorbidades são mascaradas os motivos principais dela. Por exemplo, em casos de ansiedade, que pode-se sugerir que seja uma ansiedade social, por exemplo, que quando a pessoa entra em contato com interações, que ela passa a sentir muito ansiosa. E até que ponto isso é só ansiedade ou uma das características do autismo? Então hoje a gente vai discutir sobre essas questões. Uma das coisas que dificulta bastante o diagnóstico é quando a menina não apresenta atraso na linguagem ou na fluidez de fala dela. Quando tem uma deficiência intelectual ou um atraso na fala, fica muito mais evidente se perceber o conjunto de características. Então, por conta da ausência dessas duas, acaba se tendo uma dificuldade maior. Sem contar que a sociedade espera que as meninas naturalmente sejam mais quietinhas, mais tímidas. Então, se tiver alguma menina que esteja se comportando dessa forma, pode-se não achar incomum, vai achar que é normal, que é coisa de menina mesmo, e passar completamente despercebido isso. E essas meninas podem até conseguir se sair bem até por volta da 5ª série, ensino fundamental, mas quando chega o ensino médio, a faculdade e que você tem mais exigências, mais cobranças, você é desmascarada. E as meninas geralmente elas não se encaixam no diagnóstico porque esse diagnóstico ele foi construído para meninos. Então essas meninas acabam tendo uma apresentação mais sutil, mais silenciosa e os comportamentos restritos e repetitivos acabam sendo também da mesma forma, difícil de serem percebidos como característica de autismo, que geralmente podem ver como coisas comuns da idade de uma menina e que não tem muita atipicidade nesses comportamentos, na forma de brincar, na forma de interagir. E qual que é o custo disso? Dessa dificuldade de se ter o diagnóstico e dessa facilidade de adaptação que geralmente as meninas têm, porque elas têm uma facilidade maior de imitar o comportamento das pessoas. Então, muitas vezes elas se comportam de forma imitativa sem saber o porquê, sem saber por que está agindo dessa forma, não entendem, não compreendem
mas estão imitando porque podem ver que isso é adequado ou normal para a idade e aí acabam seguindo muitos comportamentos imitativos de seus pares. Isso tem um custo muito grande porque pode causar muita ansiedade, pode ter muitos momentos de depressão, de falta de compreensão, uma falta de percepção de si e acabam se achando muito inadequadas, muito erradas e não se compreendem, não compreendem o próprio comportamento. Elas se comportam, mas não sabem por que se comportam dessa forma, imitando. E com a dificuldade do diagnóstico precoce, acabam tendo a ausência de intervenções precoces, em habilidades sociais principalmente. E, consequentemente, são mais ingênuas, são mais permissivas, mais passivas em relação ao comportamento das outras pessoas. E isso se torna uma presa muito fácil para as pessoas que querem se aproximar de alguma forma e podem ser muito vítimas de abusos sexuais com bastante frequência, tanto de forma psicológica como outro tipo de agressão. Principalmente se for na adolescência, que é muito mais fácil seguir os instintos hormonais do que você aprender a mudança do seu corpo e como que agir diante disso. Então, geralmente as pessoas só vão e novamente imitam o comportamento das outras pessoas. Podem pensar que é comum meninas adolescentes terem namorados e você às vezes pode achar que precisa de um. E muitas vezes você mal sabe que nem gosta de meninos e que nem sabe da possibilidade que é gostar de menino. Você não vê um modelo e acha que acaba não sendo possível e vê só como sendo possível um tipo de relacionamento. Isso é muito, muito problemático também. Dá uma sensação de inadequação e, bom, pelo menos no meu caso, eu fiquei pensando que eu nunca na vida ia namorar, porque eu via os meninos e eu... Não. E voltando aos comportamentos sociais típicos esperados de uma menina, mais quietinha, mais tímida, então acaba sendo... não vendo estranheza nesse tipo de comportamento. Os meninos, geralmente, eles são mais explosivos, mais agressivos, então isso fica bastante evidente e os pais podem procurar um profissional para auxiliar nessas questões. Enquanto as meninas vão ficar ali mais restritas, mais reservadas, muitas vezes tendo conflitos, não sabendo lidar com o que ela está sentindo, com os seus sentimentos. E isso pode ter uma somatização que vai ser muito problemático também, porque no meu caso, por exemplo, que eu tive muitas dores de estômago, muitas mesmo. E com muita frequência eu ia a médico por conta de gastrite e os médicos desde a infância falavam para procurar um psicólogo. E eu não entendia isso, afinal eu era uma criança e qual sentido faz você sentir uma dor no estômago e procurar um psicólogo? Meu pensamento de criança, né? E meus pais eu não sei como que eles agiam diante disso, eu não me lembro. Então ficava tudo preso no meu estômago, digamos assim, porque eu não conseguia me expressar, eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, o que eu queria, e todas as explosões emocionais ficavam no meu corpo. E ainda mais quando os profissionais falavam que era gastrite nervosa, por ver a menina quieta no seu canto, fica um pouco contraditório, aparentemente, pensar que uma pessoa quietinha não está sentindo nada porque não está demonstrando. Mas, em contrapartida, tudo que ela está sentindo está vindo em forma de dor
de dor física pelo estômago. Então, às vezes parece que não faz sentido e aí você escuta muitos comentários. Nossa, você parece ser tão calma, né? É só ilusão. É só ilusão essa calmaria. Não... É só uma dificuldade de expressar as emoções, de guardar e ter essas crises implosivas. É muito comum a gente ouvir falar sobre crises explosivas e a pessoa demonstrar de alguma forma, né? Com choro ou com agressividade. Nossa, que saco, viu? Vocês não imaginam o tamanho da minha fúria. Só pra não perder o costume, eu perdi a noção do tempo e o vídeo ficou muito grande e eu tive que dividir. Inclusive eu tive que fazer esse vídeo para avisar que o vídeo ficou grande, para colocar esse vídeo no final do vídeo. Então a continuação está no próximo vídeo. Beijo, tchau.